para abrir a palavra de Deus, ser alimentados por ela. Como a gente aprendeu agora há pouco na nossa escola bíblica, nós nos colocamos diante da palavra de Deus em submissão. Por isso que a gente estuda ela, né, com aquele método que foi mencionado, né, histórico-gramatical, né, levando em conta aí o estilo literário de cada texto. Ou seja, a gente tem que entender o que foi escrito por aqueles autores inspirados por Deus para aquelas pessoas naquele tempo. E esse ensino, com certeza, vai se aplicar a nós. Mas ele foi escrito naquele contexto, com aquela gramática. Então a gente precisa se aproximar da palavra de Deus com muita reverência. Porque se não é pela iluminação do Espírito, a gente não tem mesmo como compreender o que está escrito ali. Essa é a diferença do cristão, do regenerado, abrir essa palavra, né, daquele que não tem o Espírito. Ele vai tender a usar outro método de interpretação, outro método hermenêutico, que é o que os liberais fazem. Quem são os liberais? São aqueles que querem se libertar do ensino correto, da ortodoxia. Tá? Então eles querem se aproximar da palavra num método histórico-crítico. Tá? Então a gente quer impor ao texto a nossa compreensão, as nossas ideias, a nossa cultura, a nossa sociedade. E aí a palavra de Deus deixa de ser palavra de Deus. A palavra de Deus não muda, gente. E nós precisamos nos aproximar nela da maneira correta. Por isso que é muito importante, né, o ensino como foi feito hoje de manhã. Tá? E é assim que a nossa igreja, pela graça de Deus, tem se aproximado da palavra. Por isso que as nossas pregações procuram ser expositivas. A gente vai expondo, caminhando, versículo a versículo, texto a texto, tentando entender, na dependência do Espírito, o que Deus quer dizer para nós. E aí nós vamos aplicar isso como nossa única regra de fé e prática. E é a única regra de fé e prática na nossa vida espiritual. Não falta nada para a nossa vida espiritual que não esteja dentro dessa revelação. A Bíblia não vai dizer qual carro que você vai comprar, que roupa você vai vestir, não são essas regras. Ela vai dizer como você deve caminhar na sua vida de santidade. O que Deus espera de você. E essa informação, essa resposta você não vai ter fora da palavra de Deus. Então, fechando esse adendo, vamos voltar para o nosso estudo no Evangelho segundo Marcos. O Evangelho segundo Marcos. Não é o Evangelho de Marcos. O Evangelho não é de Marcos. O Evangelho é de Cristo. O Evangelho fala da obra que Cristo fez para que a justiça de Deus fosse cumprida naquela cruz. Porque senão não teríamos como pagar as nossas dívidas, de tão grandes e tão pesadas que elas são. Mesmo depois da nossa conversão, nós ainda dependemos da justiça de Deus. Então a boa nova, o Evangelho, não é só para a regeneração. Ela tem que ser pregada, ensinada para que o Espírito nos converta, mas ela serve para nós, crentes, servos de Cristo, que quando erramos, pecamos, caímos, se nos arrependemos, nos voltamos para Cristo, a nossa dívida está paga naquela cruz. Essa é a boa nova. E essa boa nova foi apresentada por Cristo. E 4 pessoas inspiradas por Deus resolveram colocar isso no papel. Mateus, um apóstolo que andava com ele. Marcos, que andou muito com Pedro depois. Alguns creem que muito do que Marcos escreveu aqui, inspirado pelo Espírito, ele teve essas informações de Pedro. Lucas, o amado de Paulo, né, o grande secretário, o grande ajudante, o grande companheiro de Paulo. Tá? E João, outro apóstolo querido, que era tão próximo do nosso Senhor. Mas Marcos, ele escreveu, inspirado pelo Espírito, verdades inerrantes, mas com o estilo dele. E ele escrevia não para judeus, escrevia para
gentios. Então, você não vai ter muita informação de cultura judaica, de leis cerimoniais. E outra, Marcos, em contraste com Mateus e outros textos, ele não se preocupa em transcrever ensinos falados de Cristo. Mateus, logo no começo, ele já te dá 3 capítulos de um Sermão do Monte. É Cristo falando, é Cristo ensinando, é Cristo ensinando. Marcos, com algumas exceções, alguns blocos curtos de ensino, no capítulo 4, no capítulo 13, em outros lugares espalhados, ele não te dá diretamente o que Cristo falou, mas ele, na maior parte da sua narrativa, Marcos se concentra nas obras do Senhor. Ele te mostra o que Cristo fez, de uma forma muito dinâmica. A cada momento que Marcos caminha, ele parece que ele está correndo na história dele. E logo depois disso, e assim que aconteceu isso, e ele vai pulando de um evento para o outro, de uma forma muito dinâmica. E agora, nesse texto que nós vamos ler, no capítulo 6, dos versículos 7 a 13, depois o 30, ele vai falar da missão que Jesus deu para os seus apóstolos mais próximos, a missão para os 12. E no meio do caminho, ele coloca a narrativa da morte de João Batista, dos versículos 13 a 29. Tá? E, gente, a Bíblia não tem nada por acaso. Nada é aleatório na palavra de Deus. A gente que tem que prestar atenção. Por que essas coisas estão colocadas dessa maneira? Então, vamos lá. Vamos ler Marcos 6, dos versículos 7 a 30. Prestando atenção que nós temos aí 2 focos. Do 7 ao 13 e o 30 é uma coisa, e enxertado no meio, intercalado, está os versículos 14 a 29. Uma história dentro dessa missão que Jesus deu para os seus apóstolos. Obrigado, irmão. Então, Marcos 6, de 7 a 30, assim diz a palavra de Deus. Chamou Jesus os 12 e passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudiu o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta, como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse: é João a quem eu mandei decapitar que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos príncipes da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista.
No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram num túmulo. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Até aqui. Amém. Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra, Pai. Que ela se torne clara aos nossos olhos, entre em nossos corações, mude a nossa mente, a nossa disposição e nos prepare, Pai, para sermos servos fiéis. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Qual o contexto imediato dessa narrativa de Marcos? Nós vimos na semana passada com o pastor Danilo que Jesus, depois de estar se tornando conhecido pela sua terra natal, a Galileia, e fazendo já milagres e maravilhas, pregava o evangelho. Mas no versículo logo anterior desse texto, versículo 6 do capítulo 6, vem uma declaração que não deixa de ser chocante para nós. Jesus, mesmo depois de tantas maravilhas e tantos ensinos, como está no versículo 6, admirou-se da incredulidade deles. Parece que essa palavra não entrava no coração de todos. Contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar, porque essa era a missão que ele veio cumprir. Começou a preparar os seus apóstolos para essa missão. Ainda não era a grande comissão, ainda não era aquele mandamento que ele deu depois da ressurreição, para que fossem pelo mundo. Ainda era uma missão preparatória, onde eles iam até de 2 em 2. Né? Eles não foram mandados individualmente, eles foram mandados em duplinha. Vocês estão aprendendo. Então, precisamos caminhar, né, com gente séria, que nos apoia, que nos ajuda. Isso é um ensino muito importante que Jesus nos deixa. Então, dentro desse contexto imediato, ele mandou, né, eles de 2 em 2. Essa história ela é narrada não só por Marcos, por Mateus e por Lucas também. Basicamente é a mesma narrativa, só um detalhezinho que Mateus acrescenta que eu não li em Marcos e vocês não vão ver em Lucas. Tá? Lá Mateus ele põe um detalhe a mais. Tá? Mateus 10, versículos 5 e 6, diz assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomei rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, nessa fase inicial, nós não estamos falando ainda da implantação da igreja. A igreja de Cristo, né, que nos inclui como gentios. Ainda não era o momento dessa missão. A missão ainda era para os seus, para o povo de Deus, para os judeus. Tá? Então, é por isso que é legal quando a gente estuda a palavra de Deus e a gente tem essas narrativas em mais de um texto, a gente sempre enriquecer o nosso aprendizado indo para os textos semelhantes, porque eles trazem detalhes que são, às vezes, muito importantes. Tá? Então, eles foram mandados, tá? Eles foram numa missão. Versículo 7 diz assim: chamou Jesus os 12, passou a enviá-los de 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Isso é fundamental, irmãos, porque a autoridade
que é dada para todos nós, para cumprirmos a missão, ela vem de Cristo. Por mais estudiosos, por mais letrados, por mais sabidos que nós nos achemos, ou que a gente olhe para alguém e ache que ele é a autoridade de Cristo que faz toda a diferença. E nesse contexto, mais ainda, quem eram os apóstolos? Que autoridade eles tinham? Que preparo intelectual eles tinham? Eles não eram nada, eram pescadores, eram homens simples, não tinham capacidade, não eram eloquentes, não eram grandes pregadores, não falavam, né, bonito, não dominavam as línguas da época, nem o seu, né, o aramaico cultural, nem o grego, né, clássico, mas Cristo lhes deu autoridade, e autoridade para o ensino, e autoridade até para coisas sobrenaturais, que selavam, né, a autoridade do seu ensino. E é interessante quando Jesus ressuscita e volta, e ele dá a mesma missão, lá em Mateus 28, 18 a 20, como está escrito lá, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, ide, portanto, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os, ensinando-os. É a mesma autoridade. A autoridade vem dele, não vem de nós. Se nós não nos aproximarmos da palavra de Deus com submissão e mediante a autoridade que Cristo dá para todos os seus filhos, para cumprir a missão, a coisa não vai funcionar. A gente precisa ser submisso à autoridade de Cristo. Mas Jesus não só os manda na missão, ele dá instruções, ele os prepara. No versículo 8 e 9 diz assim, ordenou-lhes que nada levassem para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçados de sandálias, e não usassem túnicas. Por que tanta restrição? Né? Por que tanta assim, proibição? Não façam isso, façam aquilo. Gente, isso é para não perder o foco. O foco é a missão. É a missão que tem que gastar o nosso tempo, a nossa energia. É o preparo para essa missão. Não é o preparo logístico, não é o preparo de material, não é a hora que eu tiver isso, a hora que eu consigo um carro novo, eu vou sair por aí pregando o evangelho, a hora que eu conseguir uma situação diferente. Não, é o mínimo possível que você precisa, porque o que vai fazer a tua missão ter sucesso ou não é Cristo, é a autoridade que Ele te dá, e é o preparo espiritual que a palavra dEle, que a doutrina dEle te dá. Não precisa mais nada, você não precisa se preocupar com alimento, acomodação, com apegos e pesos desnecessários, e mais, a gente não deve procrastinar essa missão. Vocês sabem o que essa palavrinha feia quer dizer? Ela é empurrar com a barriga. Uma hora eu começo. Quando eu estiver pronto, depois que acabar de estudar aqui a classe de novos membros, aí eu começo a pregar. Gente, essa missão já foi dada. E nesse ensino, nessa instrução específica, Jesus está dizendo para eles, vocês têm que ter confiança e dependência. Vocês têm que cumprir essa missão com simplicidade. Mas é uma urgência pregar essa palavra. É uma urgência. Porque quem tem que ouvir essa palavra, tem que ouvir enquanto está aqui. E a gente não sabe do amanhã. E se essa pessoa foi embora sem ouvir essa palavra, sem acreditar nessa palavra, ela vai para o pior lugar que ela poderia ir. Então essa missão para nós é urgente. E servir a Cristo exige o quê? Exige um coração disposto, dedicação, amor ao próximo e humildade. Humildade em saber que não é a nossa capacidade que vai fazer essa missão ter sucesso, mas é a obra de Cristo através de nós. E a gente tem que colocar a vontade de Deus acima de desejos pessoais. A vontade de Deus acima dos nossos planos. Isso envolve seguir o exemplo de Jesus, porque Jesus era Deus, Jesus
era rei, e Jesus veio aqui para servir. E pior, como servo sofredor. Não é para servir no conforto. Ele veio para servir, mesmo na adversidade, mesmo no sofrimento, levando a missão dele até as últimas consequências. E é assim que a gente tem que se envolver. A exemplo de Jesus, num serviço contínuo, mas usando os dons que o Espírito dá para a gente. Todos nós fomos presenteados com dons, com capacidades. Os que a gente não ganhou, a gente corre atrás. Mas os que a gente ganhou, se a gente não usar, a gente vai ser cobrado por isso. Nem todo mundo tem o dom do ensino, mas pode ter o dom da hospitalidade, pode ter o dom, né, do serviço. Com certeza, para todos os seus filhos, pelo menos um dom Deus nos deu, através do seu Espírito. E é nossa responsabilidade usar esse dom para a edificação da nossa igreja. E isso não é para qualquer hora, para qualquer tempo. Isso é para já. A gente tem tudo o que é necessário para cumprir a missão. Desde que a gente tenha a motivação do amor, siga o exemplo de Jesus, seja dedicado e fiel, usando os dons do Espírito e servindo apenas a Cristo. O que mais vocês querem para começar a cumprir a missão? Eu não preciso mais nada. Eu preciso só me esforçar, na dependência do Espírito. Mas tem que sair do meu comodismo. E todos nós, irmãos, todos nós, temos nossos comodismos. E Jesus é tão maravilhoso, que até quanto ao resultado dessa missão, Ele os prepara. Ele diz assim no versículo 10 e 11. E recomendou-lhes, quando entrardes em alguma casa, permanecei aí até vos retirardes do lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então Jesus sabia que assim como ele tinha sido rejeitado, os seus apóstolos também seriam rejeitados por alguns. A aceitação não vai ser unânime, nunca. Isso não quer dizer que a gente não tem que pregar, que a gente não tem que ensinar, que a gente tem que ser fiel. A gente tem que ser fiel. Mas a gente tem que estar preparado, porque também vão vir as negativas. Os judeus costumavam sacudir o pó quando deixavam lugares pagãos, isso era um costume deles. Mas nessa ocasião específica, os seus discípulos mais próximos, apóstolos, eles foram instruídos a fazer isso como um testemunho legal e solene da rejeição ao Evangelho. O próprio Jesus disse para ele. Eles serão responsabilizados, porque a palavra não volta vazia. Essa afirmativa, né, essa frase, a palavra não volta vazia, ela tem origem na revelação de Deus lá em Isaías 55, 11. E ela significa que a palavra de Deus cumpre de forma infalível o propósito ao qual ela foi enviada. Nós não sabemos o resultado disso, mas Deus sabe. A nossa intenção quando a gente prega a palavra é que as pessoas entendam, pela iluminação do Espírito, se convertam, nasçam de novo, se regenerem. Isso vai acontecer se for da vontade de Deus. E ela não vai voltar vazia. Porque como diz em Isaías 55, 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Então, em última instância, é a vontade de Deus que vai se cumprir. E quando nós a pregamos, quando nós pregamos o Evangelho, se a vontade de Deus fosse que aquela pessoa que está ouvindo
seja alcançada, se ela é um dos seus escolhidos, isso vai acontecer. Pode não acontecer agora, pode ser que você plante a semente agora e você nem veja esse fruto germinar. Mas se for um eleito de Deus, isso vai acontecer. Em contrapartida, essa palavra, quando ela não é aceita, ela é rejeitada e nunca vai germinar, nunca vai dar fruto, tá? Ela vai servir como testemunho para a condenação daquela pessoa. Ela não vai poder alegar. Ah, Senhor, mas eu não sabia. A responsabilidade humana, ela existe, gente. A soberania é de Deus. Mas isso não anula a nossa responsabilidade. Muitas vezes é difícil a gente entender como se conciliam essas duas coisas. Mas entendam, a vontade de Deus é soberana e nada foge do controle dele. Se tem absolutos nesse mundo criado por Deus, são as coisas que vêm de Deus. Porque para nós, o tudo e o nada sempre é relativo, né? A gente usa muito a palavra tudo e nada. Aí você vai ver, na essência, não existe o tudo e o nada na nossa vida, porque nós somos imperfeitos. Mas para Deus, esses absolutos existem. Muito bem, irmãos. E aí, uma vez preparado, eles foram para a missão. Como diz nos versículos 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expeliam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. E aqui é importante, irmão, a gente dar o peso certo para cada coisa. Qual é o objetivo principal da missão? É expulsar demônio? É curar doente? É pregar a palavra. Quem transforma vidas, irmãos, é a palavra. Com a ação do Espírito, é a palavra. Você pode ver uma série de milagres na sua vida. Isso não converte ninguém sem a ação da revelação de Deus no coração das pessoas. Então a pregação e o ensino da palavra de Deus foi e sempre vai ser o objetivo principal dessa missão que Jesus dá para todos nós. É a palavra. Mas isso quer dizer que os outros objetos, os outros objetivos secundários não são importantes? Curas e exorcismos, milagres, sinais e prodígios? São. Naquele contexto, serviram como selos da doutrina, como validação, para mostrar que aquilo lá vinha de Deus, porque só de Deus podem vir coisas sobrenaturais. A criação vive regida por leis da natureza. Você joga uma maçã para cima, para onde que ela cai? Para cima? Não, para baixo. Por quê? Porque tem uma lei da gravidade. Isso é natural. Se você jogar e a maçã continuar indo para cima, isso é sobrenatural. Você podia dizer até que é um milagre, né? Ali é uma coisa que não era para existir. Então, tudo que quebra as leis da natureza, e quem estabeleceu essas leis foi o Criador, são coisas sobrenaturais. Um morto ressuscitar, a água virar vinho, são coisas sobrenaturais. E essas demonstrações do poder de Deus, porque quem tem o poder para fazer coisas sobrenaturais? Deus, esse poder é espiritual, não é das leis da natureza. Nós nós estamos presos a essas leis. Então, através de Deus, esses sinais servem para mostrar que é o poder de Deus que está por trás de tudo isso. E no final, quando eles pregavam, mas também expeliam demônios, curavam doenças, ou seja, nós estamos falando aqui de doenças físicas e doenças espirituais. Os espíritos malignos deixavam o espírito do ser possuído doente. Não é isso? É disso que
Jesus livrava, é disso que, com o poder outorgado por Jesus, os apóstolos livravam essas pessoas das suas doenças espirituais. Né? E no final ele dá um detalhe, ungindo-os com óleo. E aí a gente não pode sair além do que o texto está dizendo. O texto não está dizendo e nunca quis dizer que o poder estava no óleo. A unção com óleo tem um significado cerimonial desde o Antigo Testamento. Tá? Ela era simbólica. Em alguns textos da Bíblia ela poderia até ser medicinal. Na parábola do bom samaritano, né, quando o bom samaritano, né, pegou aquela e passou óleo em suas feridas, tinha um significado medicinal. Tá? Também Tiago conta que quando os apóstolos, né, quando vão orar por um doente, vão interceder pela vida de um irmão da igreja que está doente, né, eles oram e o ungem com óleo. Mas isso não quer dizer que o óleo tem o poder. Né? O poder está na palavra, não no óleo em si. Muito bem, aí chegando ao versículo 13, agora Marcos enxerta que ele intercala aqui o episódio da morte de João Batista. João Batista, vocês lembram, ou pelo menos deveriam lembrar, é primo de Jesus, filho de Isabel, que é prima de Maria, mãe de Jesus, com Zacarias, que era um levita, um sacerdote, né? E João Batista já tinha sido, no Antigo Testamento, dizendo que ele viria antes de Jesus, preparando o caminho da obra de Jesus na sua passagem aqui na terra, endireitando as veredas. Tá? E Jesus já era célebre por toda a Judéia, inclusive já tinha sido batizado, que foi o marco do início do seu ministério, né? Ele já estava pregando, já estava ensinando. E João Batista continuava fazendo seu papel de profeta, ou seja, ele falava em nome de Deus, chamando o povo ao arrependimento. Que povo? Só os pobres? Não. Essa mensagem é para todos. João Batista levava muito a sério essa mensagem. E ele chegava na fuça de quem? Dizendo, arrependa-se que você está em pecado. Até do rei. Inclusive Herodes. Vamos lá ver os versículos 14 a 16. Chegou isso aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. E alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. E outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Nesse momento da narrativa, João Batista já tinha sido morto, a mando de Herodes. A morte de João Batista deu um vislumbre até de como seria o final do ministério de Jesus aqui na Terra. Quando você leva a sua missão a sério, até as últimas consequências, isso pode, inclusive, levar você para caminhos muito difíceis. No caso aqui, João Batista foi morto pelo rei, porque ele o exortava. Mas alguns confundiam João Batista com Elias. Isso era uma confusão, porque lá no Antigo Testamento, em Malaquias, já estava predito que viria um tipo de Elias, um profeta, que inclusive João Batista era muito parecido com ele, né? Vivia no mato, usava roupas, né, pelos de camelo, comia mel, gafanhoto. Se vocês forem lá no Antigo Testamento, essa era a descrição de Elias. O que Deus quis dizer através de Malaquias não era a ressurreição de Elias, mas que viria um como Elias, do mesmo tipão, mesmo perfil, rude, mas que levaria sua palavra muito a sério.
Tá? Vocês lembram de Elias no Antigo Testamento? As profecias que ele fez contra a nobreza, inclusive a perseguição que ele sofreu, faz um paralelo muito interessante com João Batista. E por que Herodes até chegou a acreditar que Jesus, que estava sendo anunciado, que o ministério estava sendo comentado, até ele confundiu com João Batista, possivelmente com um sentimento de culpa, tá? Porque ele tinha mandado matar João Batista, mas ele sabia que João Batista tinha uma autoridade que vinha dos céus. Mesmo assim, ele o mandou matar. E isso traz um peso muito grande. E aí Marcos explica melhor essa situação da morte de João Batista, começando pelo motivo, nos versículos 17 ao 20. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. É muito interessante a gente olhar essa narrativa, né? Você fala assim, puxa vida, um cara ímpio, um cara que tinha todo o poder terreno, era o rei, tinha autoridade sobre a vida das pessoas, né? Deus dá autoridade para os líderes sobre as nossas vidas, né? Mas era uma pessoa que não temia a Deus, mas ele, mesmo ele, quando ele olhava o ensino de João Batista, ele ficava em dúvida, tinha um peso no seu coração, tanto é que ele não tinha coragem de matá-lo, né? E esse João Batista, que é a voz profética anunciada por Elias, cerca de 700 anos antes, ele está relatado em todas as versões do Evangelho. Todos os evangelistas citam, e inclusive todos falam, quando falam de João Batista, voz do que clama no deserto. Não só porque João Batista vivia uma vida afastado desse mundo, alguns até acreditam que ele era um essênio, né? Que eram alguns judeus que optavam por se afastar desse mundo de pecado e viver uma vida isolada. Meio como que os monges faziam na Igreja Católica. Mas, quando ele fala, voz que clama do deserto, também tem um significado do deserto espiritual que esse povo vivia, afastado da palavra de Deus. E é nesse deserto espiritual que João Batista chamava o povo ao arrependimento. E aí, Marcos descreve a trama do 21 em diante. E chegando um dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galiléia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. E aí o rei, que já vivia em pecado com a mulher do seu irmão, agora olha para a filha dessa mulher. Olha que um abismo traz outro abismo, né? É uma sucessão de comportamentos os quais com certeza Deus não aprova. E essa jovem, essa moça, sem muita vergonha, né? Porque naquela época, naquele contexto cultural, você dançar para homens, isso era uma atividade muito mais de uma prostituta do que de uma moça séria, né? Então, olha só em que meio que você está. Um profeta destemido, um rei depravado, uma mulher vingativa e uma moça desavergonhada. E aí se dá toda a trama. Ele, com toda a autoridade que ele tinha, se achava no direito, e ele até falou, até metade do meu reino
Isso era recorrente. Se a gente lembrar lá no Antigo Testamento, o rei Assuero de Ester falou a mesma coisa, né? Se o que você me pedires, até metade do meu reino te darei. Né? Isso era a soberba de quem tem um reino em suas mãos e que na realidade não passa de uma vontade de Deus cumprida, porque se ele é rei é porque Deus determinou, não é por ele, não é dele, ninguém tem o direito de pegar as coisas que Deus dá e sair distribuindo porque se sente atraído por alguma coisa, né? Então isso mostra bem como é que o coração estava deturpado dessas pessoas. E aí ele se deixa seduzir, e aí a moça, orientada pela mãe, que estava cega de ódio por ser repreendida, né? Então tem a soberba no coração, ela acaba pedindo a cabeça de João Batista. E isso mostra que seguir o caminho que Jesus nos pede pode trazer consequências sérias. O próprio Jesus trilhou esse caminho. Então, todos os seus seguidores devemos estar prontos para seguir o mesmo caminho, independente das consequências. E aí, nós vamos parar no versículo 30, onde os apóstolos voltaram, depois do enxerto dessa história de João Batista, volta os apóstolos no fim da sua missão, voltando para Jesus, como diz no versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhes relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então eles foram, ensinaram, pregaram o evangelho, curaram pessoas, expeliram demônios, como Jesus os tinha orientado e comissionado. Essa pequena missão foi cumprida, mas coisas maiores ainda estavam por vir na vida desses apóstolos. E é interessante como, de uma aparente fragilidade do reino de Deus, quando a gente vê alguém como João Batista sendo morto, solitário numa cela, né? Logo em seguida, nós vamos ver na próxima pregação, a demonstração do poder de Deus, com novos milagres acompanhados do seu ensino. Então, irmãos, o que nós podemos concluir de tudo que nós lemos? Primeira coisa, quem determina o objetivo da missão é Deus Pai. Porque Ele determina para que a salvação dos seus filhos seja desenvolvida. Ele determina que isso seja feito através da pregação do Evangelho. Quem dá a missão, quem estabelece a missão lá em cima é um plano de Deus. Então não esqueçamos, irmãos, de toda a Bíblia, toda essa grande narrativa, tirando os 2 primeiros capítulos que nos contam que havia um mundo criado perfeito e sem pecado. No terceiro capítulo já entra a queda. Até os 2 últimos capítulos do Apocalipse, onde nós vamos ter já um mundo sem pecado, com a morte sendo derrotada, o inimigo preso definitivamente, novos céus e nova terra, novamente a criação sem pecado. Tudo que está no meio, tirando os 2 últimos capítulos, é uma grande narrativa do plano de Deus para a nossa redenção. Então tudo parte dele, como a gente viu hoje na escola bíblica. Tudo. A origem de tudo é Deus. E se Deus Pai determina que a salvação dos seus filhos seja desenvolvida através da pregação do Evangelho, que é a nossa missão, Deus Filho nos dá autoridade para cumprir a nossa missão. E nos convoca a cumpri-la com a ajuda dele, para a honra e glória de Deus. Então, se no começo de Mateus 28, Jesus disse que toda autoridade lhe foi dada no céu e da terra, e aí ele dá a missão, no final ele dá a grande promessa.
e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E é por isso que essa missão vai ser cumprida com sucesso. É porque Ele está conosco. E se Deus Filho, Jesus Cristo nosso Senhor, nos comissiona e nos dá autoridade, é o Espírito de Deus que nos capacita a cumprir essa missão, com dons e talentos que devemos desenvolver para a honra e glória de Deus. Então tudo isso, irmãos, é um Deus trino, que não tem como não enxergar nas Escrituras. É o mesmo Deus, com 3 pessoas diferentes, cada uma com seu papel, mas é um Deus. Um Deus todo-poderoso, um Deus infalível, e por isso que não tem nada que não vai se cumprir com Ele. Outras conclusões que tiramos desse ensino de hoje, é que, a exemplo de João Batista, cumprir a missão de modo geral não agrada os ímpios e terá oposição nesse mundo caído. É isso, é essa promessa que nós temos de Deus. Neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu, Cristo, venci o mundo. Venci o mundo caído, venceu o inimigo que governa esse mundo. Já está derrotado. Na nossa linha do tempo, ainda não, mas já foi derrotado naquela cruz. E também, a exemplo de João Batista, nós devemos estar dispostos e disponíveis para cumprir a nossa missão e arcar com as consequências disso. Tem uma pequena diferença entre estar disposto e estar disponível. Está disposto? Eu acho que todo cristão que está aqui sentado nessa cadeira tem que estar disposto. Ou ele não entendeu, e aí, se ele não entendeu, é porque possivelmente ele ainda não é um cristão. Agora, você está disposto? Beleza. Sexta-feira à noite fala assim: Lucas, vamos comigo ali que tem um cara que eu conheço que está precisando de uma palavra, ele entrou em crise agora. Você está disponível? Ah, mas agora eu tenho, amanhã tem que acordar cedo, hoje eu não posso. Então tem que estar disposto e tem que estar disponível. Essa é a vida do cristão, do verdadeiro servo de Cristo. Muito bem, irmãos, expomos a palavra, fomos versículo a versículo, procuramos entender o que Deus quis dizer naquele contexto, mas que serve, com certeza, para todos nós hoje. Então isso se chama aplicação. E agora, José, amanhã é segunda-feira, o que isso aqui muda a minha vida? O que eu faço com o que eu aprendi hoje? Será que é só, que legal, entendi, e amanhã não muda nada? Então isso é importante, é todo o ensino da palavra. A gente vai ter, numa pregação expositiva, bem feita, o pregador vai trazer aplicações. Às vezes ele traz no meio da pregação, às vezes ele traz no final, mas sempre vai ter. Mas você tem que procurar suas aplicações também no dia a dia. É responsabilidade sua fazer com que essa palavra seja vivida no dia a dia. Eu vou colocar 3 coisinhas aqui pela limitação do tempo, mas você poderia colocar outras 3 ou mais. Não tem limite para o que a gente pode aplicar com o que a gente aprende na palavra. Então eu vou fazer 3 perguntinhas para você refletir à luz do que a gente aprendeu hoje. A primeira perguntinha é a seguinte: você entende que fazer discípulos é uma missão para todo filho de Deus? Parece uma pergunta até boba para alguns, né? Como assim? Lógico que é para todos nós. Lá Jesus falou lá em Mateus 28, mas tem cristão sério que acha que aquela fala era para os apóstolos. Tem esses Por isso que eu quero que você reflita à luz da palavra. Você entende que essa missão é para todo mundo?
Isso faz muita diferença, tá? Porque isso vai mudar a sua disposição. Se você entender que essa missão é para você, você tem. E você tem o Espírito dentro de você, ele vai te incomodar. Você não vai deixar de cumpri-la, né, no seu contexto, com as suas ferramentas. Não é todo mundo igual. Mas você vai caminhar nesse sentido. Além de Mateus 28, 18 a 20, nós temos outros textos que nos ajudam a responder essa pergunta. Bom, primeiro que Mateus não fala em pregar o evangelho, ele fala aí de fazer discípulos, mas isso está implícito, tá? Lembra que eu falei, quando a gente tem alguma dúvida, ou acha que está faltando uma coisa, vai em textos que outro escritor, né, escreveu a respeito do mesmo assunto para ver se complementa o entendimento. Marcos, quando ele fala da grande comissão, lá no capítulo 16, versículo 15, ele conta isso de uma maneira um pouquinho diferente, mas que faz toda a diferença. Parece que é pouca, mas é muita diferença. Marcos começa assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então aquilo que Mateus não colocou, não porque não era importante, eu creio que na cabeça dele isso já estava, como assim, né? Você não vai fazer discípulos sem pregar o evangelho. Quem que vai mudar a vida da pessoa? O evangelho. Então não preciso nem colocar isso. Deu a ênfase no batizando e ensinando. Mas Marcos colocou, quem vai mudar a vida dessa pessoa, regenerar um novo nascimento, é pela fé no que Cristo fez. É crendo no que Cristo fez. E isso é o evangelho. Precisa ser pregado. E se precisa ser pregado, isso é uma missão para todos nós. Atos 1:8, Lucas diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não está restrito aos 12 aqui. É para todo mundo que saiu ali do Pentecostes. É ou não é? Então essa missão ela vai se estendendo de geração em geração de cristãos. Paulo diz a Timóteo, jovem pastor, na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2, e que o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Ou seja, esse ciclo ele não para. Paulo já está falando com Timóteo. Timóteo viveu com Jesus, conheceu Jesus pessoalmente? Não, Timóteo foi alcançado na viagem missionária de Paulo, que também só conheceu Jesus depois da sua morte e ressurreição. Então essa instrução se repete, gente. A palavra ela vai deixando muito claro que essa missão não é uma missão só para os 12. É uma missão para todos nós. Isso a gente falou de Lucas, de Paulo. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Se alguém chegar para você e falar assim: nossa, mas por que você vive assim? Ou como você faria? O que você vai testemunhar? Que é você que tem? Não, eu faço assim porque assim dá certo. Não. Jesus transformou minha vida. E se eu faço a coisa assim, nessa situação, é porque a palavra de Deus me instrui a isso. Você tem que estar pronto. E isso é fazer discípulos. E Tiago, outro escritor, inspirado no capítulo 4, versículo 17 da sua epístola, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A gente não peca só por ação, irmãos, a gente peca por omissão. E é tão grave quanto. A gente tem que estar preparado, tem que estar disposto e disponível para cumprir a missão, porque é uma missão para todos nós. Mas isso não é um peso para o cristão. Se alguém está sentindo um peso com isso que eu estou falando aqui no púlpito, alguma coisa está errada. Isso deveria deixar você em glória.
puxa vida, eu estou aqui para isso e Deus me capacita a isso. O resultado é dele, a honra e a glória é dele. E glória a Deus que ele me incluiu nessa missão. Isso é uma alegria muito grande para o cristão, não é um peso. Segunda perguntinha que eu vou fazer para vocês. Já fiz, né? Já que você entendeu que a missão é para todos nós, você está disposto e disponível para cumprir essa missão? Pense com seus botões. Porque a partir de hoje mesmo, não precisa ser nem de amanhã. Isso tem que fazer diferença na sua vida. Paulo, naquela mesma cartinha para Timóteo, jovem pastor, diz assim no capítulo 4, os versículos 1 e 2. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. 2 pontos. Pega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então parece que as palavras são duras, né? Corrige, repreende, exorta, mas não é para ser um cristão chato, né? Tem que ser em amor, com paciência e baseado na doutrina. É assim que nós devemos cumprir essa missão. E a terceira aplicação prática que eu enxergo nesse ensino de hoje é que a capacitação vem de Deus e são seus dons, seus talentos que Ele coloca em nós, que nos ajuda. Então, você exercita suas disciplinas espirituais para que a graça de Deus esteja presente de forma abundante na sua vida? Porque se Deus estabelece essas disciplinas, a gente tem que levá-las a sério. A graça de Deus não vai abundar em nossa vida pela maneira que a gente quer, mas pela maneira que Deus estabelece. E o que se chama disciplinas espirituais? Nós temos os meios da graça, oração, leitura da palavra. Como é que a graça de Deus vai abundar na sua vida se você não procura saber o que Ele quer da sua vida? Se você não vai na vontade dEle, não vai na palavra dEle. Como é que você quer que a graça de Deus abunde em sua vida se você não conversa com Ele, você não ora, você não tem um relacionamento íntimo com Ele? Ele estabeleceu esses meios, gente, a gente precisa usá-los, a gente precisa exercitá-los. Mas além de meios da graça, o cristão deveria ter também atitudes da graça. Se a graça de Deus alcançou sua vida, espera-se que você seja humilde e grato. Cristão que não é humilde e que não demonstra gratidão, alguma coisa está muito errada com a sua vida espiritual. Não estou dizendo até que não é convertido, gente, mas a gente se afasta. E aí a gente começa a viver o contrário do que se espera. As atitudes que a gente espera de um cristão, humildade e gratidão. E de atitudes, você espera ações. E que ações você espera de um cristão? Quais são as ações da graça? Eu vou destacar 2. Cristão que está vivendo na graça, plenamente, perto de Deus, ele perdoa graciosamente e ele doa generosamente. Esses são 2 pontos que você olha para o seu irmão e você vai ver se a graça de Deus está abundando na vida dele. Cristão que tem dificuldade com perdão e cristão que tem apego com as coisas materiais. Tem alguma coisa que está errada na sua vida espiritual. Então, quando a gente exercita disciplinas espirituais, a gente vai se preparando cada vez mais para cumprir a missão que Cristo nos deixou e que Ele nos ajude, porque trabalho não falta.